Olá, queridos. Olá, queridos. Vamos dar sequência aos nossos vídeos, né? Hoje tratando aí do Império Persa, ok? Queridos, o Império Persa, ele perdurou ali aproximadamente em 550 a.C. a 330 a.C., ok? Queridos, esse império, ele foi considerado um dos mais importantes da antiguidade, tá? E vale aqui destaque para Ciro o Grande, tá? Ele acabou ficando ali aproximadamente 20 anos no poder. Ele acabou sendo responsável por conseguir a unificação das tribos iranianas. A partir dali, ele começa a expandir o seu domínio por várias regiões ali, principalmente da Babilônia, região do Oriente Médio. Ele vai ter domínio sobre os fenícios, e é interessante essa questão dos fenícios, porque assim, logo, todas as técnicas que foram desenvolvidas pelos fenícios, principalmente no contexto de navegação, tá? Já que eles serão os primeiros, isso vai ser incorporado, essas técnicas, à cultura dos persas, tá? Ele também ali vai dominar na região da atual Síria, tá? Outra coisa que tem um destaque na questão de Ciro o Grande é o momento em que ele acaba libertando ali o povo hebreu, principalmente quando ele conquista a Babilônia, tá? E ele vai fazer com que esse povo hebreu, que estava como escravo ali na mão de Nabucodonosor, acaba permitindo que esses povos, eles acabam seguindo ali para a sua região de origem, ou melhor, para a Palestina, tá? Outra coisa que é interessante sobre o conceito do Império Persa, principalmente ali já idealizado pelo próprio Ciro, é a questão de ser generoso com os seus inimigos, tá? Em vários momentos, o próprio Ciro, ele acabou até permitindo que os seus inimigos, desde que oferecessem lealdade, ocupassem cargos dentro do próprio império, tá? Outra coisa que tem um destaque muito grande e que os demais que vão estando no poder acabam dando continuidade a esse conceito é a questão da tolerância, tanto a tolerância religiosa quanto também a tolerância cultural. E isso vai fazer com que esse império, ele seja um império muito importante para esse período histórico, tá? Essa questão da tolerância. A partir do momento que se expande muito esse império, o que esses persas eles começam a fazer para tentar organizar toda essa extensão? Eles vão criando ali províncias, tá? E é dividido por províncias, e ao todo ali chegou a aproximadamente 20 províncias. Dentro dessas províncias acabava tendo uma definição ali de satrápias, tá? E escolhia ali um governador. Esse governador ou representante local do império, tá? Ele recebia o nome de sátrapa. Esse sátrapa, ele acabava organizando a região com qual ele está comandando, mas lembrando, sempre sobre os domínios de quem está no império, ok? O imperador, ou a estrutura do Império Persa, eles não confiavam muito ali nesses administradores locais. Então, o que ele acabava fazendo? Eles acabavam criando ali cargos de funcionários, de pessoas leais aos imperadores, tá? E colocava próximos a esses sátrapas, tá? Porque se houvesse qualquer revolta, se houvesse um não recolhimento de impostos, ou então corrupção, logo esse sátrapas ele seria substituído por outros, tá? Uma outra coisa também que é interessante do Império Persa é a questão da construção ali de estradas. Gente, a partir do momento que constrói essas estradas, acabam fazendo o quê? Você acaba encurtando, né? E isso faz com que haja uma melhor comunicação entre as principais cidades de todo o Império, tá? Logo, Ciro, o Grande, ele vai se envolver aí numa batalha contra os massagetas, tá? Ele acaba perdendo. No momento que ele perde, o império não entra no fim. Mas quem vai assumir vai ser Cambises II, tá? Cambises II, ele vai ter um papel importante também. Em que sentido?
ele vai conseguir expandir mais o império, fazendo com que os domínios dos persas chegassem até o Egito, tá? Logo, Cambises veio a falecer, só que ele não deixou herdeiro. É nesse momento que aparece ali a figura de Dário I, tá? Dário I, ele entra no poder principalmente com apoio ali da grande nobreza persa, tá? Dário, ele vai criar ali um sistema de moeda, tá? Que vai ficar conhecido como o dárico, tá? Usando ali o seu próprio nome como uma referência, tá? E essa moeda, ela vai circular por todo o império. Isso é interessante porque todo mundo ali da antiguidade vai utilizar essa moeda como uma referência, principalmente porque tem um aumento, né, das atividades ali comerciais, tá? Dário também vai ser responsável pela questão das construções, de grandes construções, foi onde eu citei anteriormente aí a questão das grandes estradas, tá bom? Cada imperador que foi passando ao longo deste império, tá, acabou contribuindo para a expansão de todo o império persa, tá? Uma outra coisa também que vale destacar da cultura dos persas é a questão da religião, tá? Eles seguiam ali uma ideologia chamada zoroatrismo, tá? Que foi criado ali pelo chamado Zoroastra. Segundo esse conceito, eles acreditavam na ideia de um dualismo, tá? A existência de uma força do bem, de uma força do mal, tá? E que essas duas forças, elas ficavam ali se rivalizando, tá? Pela questão da humanidade. Só que, dentro do conceito para o ser humano tinha ali a questão do livre-arbítrio. Então, ele acabava escolhendo entre ou o bem ou o mal. Entre as duas forças, o que acontecia? Segundo o conceito deles, tá? O bem, ele sempre vencia o mal. E na questão do ser humano, cabia a ele a escolha. Qual o caminho que ele vai seguir? Ele vai seguir o bem? Então, se ele vai seguir o bem, surge ali um conceito de paraíso. Se ele vai seguir o mal, surge ali um conceito de inferno, tá bom? Queridos, quando chega no ano 331, aproximadamente antes de Cristo, aparece ali a figura de Dário III. Dário III, ele já não consegue mais ter todo o controle centralizado como os anteriores. Isso faz com que o império ele comece a ficar mais fragilizado, tá? Já que ele não consegue centralizar, acaba lhe permitindo também a entrada ali de Alexandre o Grande, aonde vai conquistar esse império e vai dominar várias outras regiões. Aí fica para os demais vídeos, ok, queridos? Queridos, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo, queridos. Zombie Apocalypse.